Godzilla, Rodan e um estranho conto de um monstro voador. 7 de maio de 2019. Pteranodon. Como alguém que é um grande fã de filmes de monstros japoneses, estou ansioso para ver a nova adição à enorme lista desses filmes. Eu estou falando sobre Godzilla, King of the Monsters, que deverá ser lançado daqui a algumas semanas. Especificamente em 31 de maio. Os efeitos especiais, é claro, são garantidamente melhores do que eram décadas atrás. Quanto ao formato, ele será testado e comprovado, a saber, Godzilla e Sia participarão de brigas quase intermináveis umas com as outras, incluindo Rei Ghidorah e Rodan. E, no processo, uma ou mais grandes cidades serão destruídas. É tudo muito divertido. Não há necessidade de descrever como parece o Godzilla. Todo mundo sabe. Quanto ao Rei Ghidorah, ele é um enorme monstro de 3 cabeças com asas de morcego. Uma criatura imponente e mal-humorada que é melhor evitar a todo custo. E ao já mencionado Rodan, que se assemelha a um poderoso e gigantesco pterossauro. Curiosamente, no final da década de 1890, relatos surgiram nos Estados Unidos de avistamentos de imensas feras, de modo algum ao contrário de Rodan, que provavelmente teriam arrancado as cabeças e transformado suas vítimas nas próximas refeições. Legal. A menos que seja sua cabeça. Em 26 de abril de 1890, o jornal Epitáfio da Lápide publicou uma história de extraordinárias proporções, que sugeria que nada menos do que um gigantesco pterossauro foi encontrado. Naturalmente, a natureza sensacional da história significa que uma farsa não pode ser descartada. Na verdade, é provável que seja a explicação mais óbvia. No entanto, é uma divertida saga de incríveis proporções e uma que vale a pena relacionar. Aqui vamos nós. Um monstro alado, parecido com um enorme jacaré com uma cauda extremamente alongada e um imenso par de asas, foi encontrado no deserto entre as montanhas Whetstone e Ashoka no último domingo por 2 fazendeiros que estavam voltando para a casa dos Ashokas. A criatura estava evidentemente exausta por um longo voo e, quando descoberta, conseguia voar, mas a uma curta distância de cada vez. Após o primeiro choque de surpresa selvagem ao passarem pelos 2 homens, que estavam a cavalo e armados com rifles Winchester, recuperaram coragem suficiente para perseguir o monstro e depois de uma emocionante perseguição de vários quilômetros, conseguiram chegar perto o suficiente para abrir fogo com seus rifles e ferindo. A criatura então virou os homens, mas devido à sua condição de exaustão, eles conseguiram se manter fora do caminho e depois de alguns tiros bem direcionados o monstro rolou parcialmente e permaneceu imóvel. Os homens se aproximaram cautelosamente, seus cavalos bufando de terror e descobriram que o monstro estava morto. Eles então passaram a fazer um exame e descobriram que ele media cerca de 92 pés de comprimento e o maior diâmetro era de 50 polegadas. O monstro tinha apenas 2 pés, situando-se a uma curta distância de onde as asas estavam unidas ao corpo. A cabeça, o mais perto que podiam julgar, tinha cerca de 2,5 metros de comprimento, as mandíbulas sendo densamente fixadas com dentes fortes e afiados. Seus olhos eram tão grandes quanto um prato de jantar e se projetavam a meio caminho da cabeça. Eles tiveram alguma dificuldade em medir as asas, já que estavam parcialmente dobrados sob o corpo, mas finalmente conseguiram se endireitar o suficiente para obter uma medida de 78 pés, fazendo o comprimento total de ponta a ponta a cerca de 160 pés. As asas eram compostas por uma membrana espessa e quase transparente e eram desprovidas de penas ou pelos, assim como todo o corpo. A pele do corpo era comparativamente lisa e facilmente penetrada por uma bala. Os homens cortaram uma pequena porção da ponta de uma das asas e levaram para casa com eles. Tarde da noite passada, um deles chegou a esta cidade para receber suprimentos e fazer os preparativos necessários para esfolar a criatura, quando a pele será enviada para o leste para ser examinada pelos eminentes cientistas da época. O buscador retornou nesta manhã acompanhado por vários homens proeminentes que se esforçaram para trazer a estranha criatura de volta à cidade antes que ela seja mutilada.
Como eu disse, a resposta mais provável para tudo isso é que a história foi inventada. Se não, no entanto, a possibilidade de que um monstro parecido com Rodan estivesse subindo nos céus dos Estados Unidos no final do século XIX se tornasse cada vez mais concebível. Em vista disso, talvez não demore muito para que um exército de monstros gigantes realmente decida enfrentar a raça humana. Monstros do tamanho de arranha-céus com raiva achatando uma cidade perto de você em breve? Não aposte contra isso. Bem, pelo menos, pense nisso enquanto você assiste Godzilla, King of the Monsters,